no santo lugar, que a alegria chegou. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo, e você? Quanto tempo a gente não se vê, né? Quanto tempo? Verdade. Eu tô aqui, por mais que eu seja pessoa de tecnologia, eu tô aqui quase aprendendo do zero com os amigos meus, que eu vim pra casa deles, do Alan e da Tiara, porque eu disse a eles que se eu fosse fazer live lá em casa, eu ia ser com o celular na mão, daquele jeito maluco que vocês já conhecem. Aí eu vim pra casa aqui de Tiara e de Alan, que já estão acostumados a fazer live, já estão bem prontos. Bom, manda um abraço aí pro Alan e pra Tiara, né? Eles também que organizaram aí o TLM que a gente foi. Acho que a gente pode começar se apresentando, a gente também vai se apresentar e você se apresenta, e aí depois a gente vai conversando aqui, tá bom? Bom, Combinado. Então, pra quem não me conhece, eu me chamo Karina. Eu fiz o meu TLC em 2009, em setembro de 2009, e fiz meu TLM ano passado. E tenho 23 anos. E acho que é isso, né? Sou do TLC Rainha dos Apóstolos aqui na Diocese de Santo Amaro. É isso. Um abraço aí pro meu xará também, o Alan, Alan tá te acompanhando aí. do TLE. Eu me chamo Alan Lira, para quem não me conhece, eu sou do núcleo também do TLC Rainha, tenho 24 anos, eu fiz meu TLC em 2015, se eu não me engano, 2015? Foi, né? Eu acho que foi 2015, outubro de 2015, eu não lembro a data, e fiz o TLM também, junto com a Karina, no ano passado, foi sensacional. Acho que é isso, né? Sim. Vamos lá. Bom, meu nome é Antônio, eu fiz o TLC em 1999, tenho 36 anos, participei aí durante 10 anos, mais ou menos, da equipe nacional do movimento, né? Atuei já no TLC daqui de Feira de Santana, na Bahia, inicialmente, que foi onde eu fiz TLC. Depois eu vim para Salvador, onde a gente montou um núcleo e implantou TLC aqui em várias paróquias. Depois ajudamos a difundir o TLC em outras dioceses na época do regional. Atuei um pouco com o nacional. E aí, um determinado tempo, a gente vai começar a falar daqui a pouquinho da história do TLM. Eu conto um pouquinho para vocês como foi. Mas nessa brincadeira aí já são bem uns 20 anos, né, de TLC envolvido, de participação, de contribuição, dirigindo, pregando, né? Só de música, que eu sou um zero à esquerda, não entendo nada de música, mas vamos falar de um TLC para músicos, em outras palavras. Mas não é a minha praia, não entendo nada disso, mas vou dizer para vocês como eu pude contribuir com dois grandes amigos que montaram toda a parte técnica, quando a gente for falar um pouquinho disso, e aí a gente conta um pouquinho dessa história. Legal. Bom, acho que então a gente pode começar, né, explicando aí que o TLM é justamente isso que o Antônio falou. É um treinamento de liderança musical, até tem aí na parte de trás, na televisão. Sim, sim. Então, Vamos lá, então. pode falar. Tô te ouvindo, conclua que eu tô te ouvindo. Sim, para falar justamente como que ele surgiu, né? Veio do TLC, por que foi importante para os músicos, enfim, desde quando, né? Quando foi o primeiro TLM, por que ele surgiu? Ok. Bom, a nossa história com o TLM aqui na Bahia, ela surgiu a partir de uma necessidade que a gente observava em qualificar melhor os músicos que serviam no movimento e também ajudar nas paróquias onde o movimento tinha presença, né? Então a gente percebia as dificuldades com a liturgia, percebia as dificuldades no objetivo de colocar o dom a serviço, de compreender a missão do músico, o servo de música. Então a gente percebia que tinha algumas coisas que se confundiam bastante na compreensão do papel do músico, né? Ali dentro do ato litúrgico, e a compreensão dele também na vida da igreja, né? A sua atuação na vida da igreja. Entender a música como um dom e que ele tem que estar a serviço. Então, todo esse trabalho a gente foi observando junto com os telecistas e também com as atuações nas paróquias. Então, a gente percebia essa necessidade, e aí eu conversava muito com o Padre Cleito, que é o nosso diretor espiritual aqui em Salvador, e nessa conversa com ele,
e a monografia dele na época de formação, né, do sacerdócio, e ele também é da área de música, e a gente batia na mesma tecla o tempo inteiro falando dessa dificuldade. Então, quando a gente conseguiu entender isso, eu disse, bom, padre, o TLC tem um instrumento voltado para isso. Só que a gente pegando aquele livro do TLC, não sei se vocês já tiveram acesso, um bem antigo, né, que tem lá uns cursos Max Louco, tinha umas coisas desse jeito, assim, né? E aí a gente olhava e disse, olha, nesse manual da versão mais antiga, a gente tem aqui uma referência ao TLM. E a gente foi conversar, chegar, entender, pesquisar, via que não estava sendo mais realizado, né? Pegou um pouco da história ali com o Padre Irala, o Padre Haroldo, né? Nós identificamos que aqui na Bahia aconteciam alguns TLMs, mas não promovidos pelo movimento TLC, mas sim por um movimento ligado ao Padre Irala, né? Que era o Oração pela Arte, o OPA e o Escalada, Alvorada. São movimentos aqui de uma das paróquias daqui de Salvador. Então eles faziam um TLM, né? Juntos, próximos do Padre Irala, e continuavam fazendo esse trabalho. Só que não tinha nenhuma ligação com o movimento TLC e nem atingia aquilo que a gente estava buscando. Né? Então a gente deu uma olhada, eu disse, conversei com o padre, depois dei uma ligada para a Thelma e falei com ele, olha, eu não entendo nada de música, não é a minha praia, eu consigo entender o que diz a igreja, o que é que a igreja pede, consigo perceber onde estão os nossos pontos de ajuste que precisam ser melhorados, mas eu preciso que vocês dois, né, conversem aqui, me deem os instrumentos e eu monto o curso. E aí conversei com o padre e ele disse, olha, a gente precisa trabalhar algumas dimensões, né? E foi olhando as dimensões que nós tínhamos que trabalhar. Né? A gente precisava entender a identidade do músico católico, o seu papel na música, né? O papel no ato litúrgico, compreender a participação da música como um dom a serviço. E a gente foi pontuando essas coisinhas e chegamos a montar ali uma ideia do que a gente percebia que poderia ser ajudado a partir do curso. Aí conversei com o Thelmo, conversei com o padre depois desse levantamento, eu disse, olha, gente, a gente tem esses pontos para melhorar. Aí o Thelmo trouxe várias ideias, né? O padre também trouxe várias ideias, e aí eles me passaram esse material. Eu disse, bom, agora está na hora de eu entrar em ação. Que era construir o roteiro como vocês viveram ali, de modo que fizesse sentido, né, desde o ponto de partida ali do início do curso, que a gente tem toda aquela parte de entrega que vocês viram ali, né, com a celebração e tudo mais, até o último momento, quando a gente encerra o curso, voltando ainda dentro daquela perspectiva missionária, do compromisso, etc. Então, tinha uma espinha dorsal para seguir, e a gente precisava articular para colocar toda aquela estrutura dentro dessa linha que fizesse sentido, para que à medida que o conteúdo fosse chegando, ele conseguisse ser absorvido por aquele músico e ele percebesse o seu lugar ali, né? E com essa identificação, ele pudesse sair dali, poxa, despertou algo aqui que eu preciso melhorar no meu papel de músico aqui na igreja, né? E como servo de Deus, como um instrumento, como eu vou colocar esse dom a serviço, esse tesouro que muitas vezes está aí enterrado, que está escondido. Então, o meu trabalho consistiu em pegar aquele material que o padre me passou, que o Thelmo me passou, e nós montamos as ideias das palestras. Junto com as palestras, cada uma delas, vocês percebiam que tinha uma mensagem associada para poder ser trabalhado o conteúdo daquela palestra. E junto à assimilação daquilo que a gente absorveu de conteúdo, refletiu numa mensagem, a gente tinha uma oficina para trabalhar, ou seja, era a hora de colocar em prática aquilo que a gente absorveu. Então, a sequência era basicamente essa. A gente absorvia um conteúdo inicialmente, depois a gente meditava aquele conteúdo ali nos grupos, depois a gente colocava em prática numa oficina. Então, a didática era que não ficasse nem tão pesada quanto um curso, nem que ficasse também só com a perspectiva do retiro. A gente foi para trabalhar, então tinha que trabalhar. E a gente percebe isso em algumas oficinas, porque a gente tem coisa para entregar ao longo do curso. Então, vocês têm que produzir material ali. Então, a ideia era organizar isso, concatenar de uma tal maneira que a gente conseguisse dar para vocês não uma formação ampla, completa, mas que, através dessas pequenas pinceladas, a gente conseguisse
organizar isso para que vocês pudessem sair dali. Poxa, eu tenho coisas para trabalhar aqui. Isso eu não percebia que era tão bom. Isso eu não percebia que eu podia melhorar um pouco mais. Tem coisas que eu não sabia, né? O porquê não dá para cantar na missa de tal jeito quando a gente fala de liturgia. Claro que o curso não aborda somente liturgia, a gente aborda várias outras esferas da formação do músico. Mas entender que cada coisa tem um sentido, né? Então, foi um trabalho árduo no começo, porque eu mandava para eles de volta, eles olhavam e diziam, não, isso aqui ajusta daqui, muda um pouquinho ali, e a gente foi conseguindo arrumar e chegou nesse formato que está aí desses 3 cursos, né? E que a gente ainda pode melhorar mais coisas. Nesse último TLM, vocês que participaram, junto com o pessoal que estava nos ajudando, deram excelentes contribuições e a gente pontuou ali algumas coisas que vão servir para a gente melhorar os próximos cursos, né? Então, assim, o bom do TLM é que a gente não tem nele um formato engessado, né? Dá para trabalhar bastante aquela espinha dorsal e dá para poder fazer muita coisa boa. Porque, por exemplo, tem algo que não está funcionando, funciona melhor aqui na nossa realidade, mas que não vai funcionar aí na realidade de vocês, né? Tem uma linha mestra que dá para ser seguida, mas a forma de aplicar isso vai dar para ajustar a cada comunidade, cada paróquia, cada grupo. Então, isso vai funcionar de uma maneira bem interessante quando a gente pega aquele material, aquela instrução que está ali do roteiro e diz, não, olha, aqui na nossa realidade isso aqui se encaixa melhor, né? E aí vocês vão poder dar a nota, dar a direção, o sentido que for para poder adequar o curso. Mas fica bem legal. Sim. Assim, só para contextualizar aí o pessoal que está na live, que está assistindo, o TLM, assim como o TLC, ele é um retiro onde a gente não pode contar o que acontece de fato lá. Então, Tá previsto. previsto. A gente acha que depois de fazer o TLC, não, nunca mais a gente vai ouvir tudo isso previsto, mas ainda tem a chance de ouvir. Então, a gente não consegue falar aqui exatamente, né, das experiências que a gente viveu de forma detalhada, porque, para quem ainda não fez, né, tem bastante músico assistindo. Para quem ainda não fez, e é um retiro que só músicos podem fazer, tem tem esse quezinho aí, igual do nosso TLC, de não contar o que acontece lá. Então, por isso que a gente não vai falar aqui especificamente do que acontece. Mas dá para contar algumas coisinhas aqui, aí dá para falar. Dá para falar, né? O Antônio vai falando, a gente também. Mas aí eu queria saber quando foi o primeiro TLC, né? O primeiro TLM, aliás, quando foi, se tem outras paróquias, outras dioceses, se a organização de vocês é por paróquia, é por diocese, as pessoas que são chamadas para trabalhar, como que é a organização do TLC, assim, na parte prática do TLM, né? Toda hora eu vou falar TLC. Tá. O TLM hoje, ele está aqui ancorado no movimento TLC, tá? Então, como é que funciona? O TLC hoje, embora tenha presença em paróquias, a estrutura de organização para retiros e ações, ele está acontecendo de maneira conjunta. Ou seja, antes a gente até atuava no modelo completamente paroquial, hoje a gente preferiu atuar num modelo arquidiocesano ali. Tem a estrutura arquidiocesana que direciona a ação nas paróquias. Então, essa estrutura para organizar o curso, a coordenação, o direcionamento que vai ser dado, a montagem de equipe, escolha dos professores que vão conduzir o curso naqueles dias, isso fica tudo com a estrutura diocesana, que ao escolher o coordenador, tem a liberdade para montar as equipes. Então, assim, você vai ver atuando no TLM gente das mais diversas paróquias que tem presença do movimento, assim como você vê também, às vezes, algumas pessoas de outras cidades daqui da região que vêm, contribuem, participam. Então, isso é bem saudável e é bem-vindo, né? Então, isso não é uma restrição hoje na organização de um TLM. Até porque no TLM a gente tem menos pessoas servindo do que geralmente é num TLC, né? Porque tem algumas diferenças na montagem da estrutura, algumas coisas não são escondidas, funcionam de maneira aberta, então flexibiliza mais a dinâmica do curso, a gente consegue fluir com mais rapidez, né? Então algumas coisas ficam bem tranquilas de se organizar. Agora, quando é escolhida essa coordenação, ela tem a liberdade de montar a equipe, mas a escolha dos professores passa pelo critério do time que está ali junto com o coordenador e o padre que assessora o movimento, né? Então, assim, nessa montagem inicial, ela segue um pouco a linha do movimento TLC, as reuniões acontecem de preparação
também da mesma maneira, mas a gente tem essa flexibilização aí porque consegue trazer gente de vários lugares para poder atuar conosco na realização de um curso como esse. Por exemplo, no primeiro a gente tinha pessoas participando de Jiquié tinha gente servindo, tinha gente de Salvador, de Feira de Santana, então tinha de toda ali da região participando sem nenhuma restrição na construção daquele primeiro curso. O primeiro TLM que a gente organizou aqui, ele aconteceu em 2013, né? Depois nós fizemos mais 2 cursos, um em 2016 e um em 2019, que foi esse último que vocês fizeram. A gente tem feito o curso de 3 em 3 anos porque ele é um curso que fazer aqui em Salvador demanda um custo maior para a gente. Eu vou explicar um pouquinho disso depois, que eu acredito que aí não vai ser um problema para vocês, né? Mas para a gente é um pouco mais custoso porque a gente tem que trazer todos os professores de fora e eles geralmente estão aí na região de vocês. Então isso é bem mais fácil de se organizar. Então a gente tem custo com passagem aérea, com auxílio daqueles professores, o material que vai ser produzido durante o curso, né? A gravação que se faz ali, equipamento de som, que para um encontro de música exige mais do que um encontro como um TLC, né? Então tem as gravações que o pessoal realiza ali durante o curso. Nesse curso a gente fez uma estrutura, não sei se vocês se recordam, ali naquela varanda, mas geralmente a gente faz isso na parte externa, quando não está chovendo, então monta palco ali fora, coloca estrutura de som. Então isso faz com que o curso fique um pouco mais caro, né? Então o que eleva um pouco a dificuldade para se realizar. Geralmente, aqui para a gente um TLM fica em torno de 15 a 20 mil reais para se fazer, né? Então é um pouquinho pesado para você fazer num curso de 3 dias, porque ali está incluso tudo que a pessoa vai receber, né? O material, a alimentação, está incluso a hospedagem. Então toda aquela estrutura que vocês viram montada é comportada, é abrigada por essa taxa. Então a gente tenta facilitar ao máximo, parcela da maneira que pode parcelar, né? Vai nas paróquias, fala com os padres e tenta de toda maneira promover a participação das pessoas. A gente monta esquema para trazer grupo, né, ministério, aí monta desconto, junta paga 4, uma sai gratuita, faz de tudo que é possível, porque o objetivo não é ter lucro, né? É fazer com que as pessoas participem e esse conhecimento alcance todo mundo. Então a gente faz o que é possível, né? Junta patrocinadores, organiza da melhor maneira para que o curso aconteça, considerando esses custos que são um pouco mais elevados para se realizar o curso. Então, o primeiro deles aconteceu em 2013. Nós tivemos aqui a presença do Bruno Camurati, tivemos a presença do Telmo Tonoli, a presença do Sidney, que também é daí, da banda Tempus Day, que é daí de São Paulo, e tivemos mais um aqui, o Márcio Cruz, se minha memória estiver boa, porque eu já estou ficando velhinho, então Márcio também estava conosco no primeiro TLM, né? E Márcio vem de Curitiba. Então, fizemos com eles 4, aí a gente conseguia atingir as áreas que a gente estava buscando, né? Então, falava um pouco de técnica vocal, falava de liturgia, interpretação musical, falava de composição, a formação espiritual. Então, cada um desses temas que iam sendo colocados ali, existiam palestras voltadas para aquilo, oficinas voltadas para atingir aquele tema, e a gente coloca isso distribuído ao longo dos 3 dias de retiro, né? Então, por isso que cada pessoa que é escolhida ali para atuar como formador durante o curso, a gente pensa exatamente na proposta que vai ser trabalhada com cada um deles. Então, é uma escolha a dedo mesmo para poder conseguir trazer aquela pessoa para cá e realizar isso. Então, por exemplo, no segundo TLM, não o segundo que aconteceu, mas o segundo que a gente planejava que acontecesse, a gente estava fechado já com o Maninho para estar conosco, né? A Ticiane também viria participar, só que na época a gente não conseguia achar passagem de jeito nenhum, num custo acessível. Chegou no ponto de tornar o encontro insustentável. Se gente, não dá para fazer, agora que a gente tem todo mundo confirmado, mas o preço da taxa ia ficar tão alto que é difícil. Quando você bota na ponta do lápis assim, qual é o lugar que você paga que tem um hotel, com todas as refeições, com tudo all inclusive, vamos dizer assim, mas num preço
de R$ 200 ou menos, às vezes. Na época, o primeiro, salvo engano, a gente conseguiu fazer até por 150. Mas fazer o músico investir esse valor é difícil, né? Então, às vezes eu ia para o embate conversando com ele, eu passei até 18 vezes para você fazer esse curso, mas eu preciso que você faça para quando eu brigar com você na liturgia, você saber porque eu estou brigando, para você entender. E aí a gente ia levando na brincadeira, divertindo, a nossa forma de tentar atrair o máximo. E quando eles chegavam lá, que viam que tudo aquilo não tinha aquele peso daquela formação ali, mas era algo para buscar até mesmo ajudar espiritualmente aquele músico, né? Porque é um servo, é alguém que se coloca à disposição, da mesma forma como aquele que prega, aquele que ajuda, escuta, aquele que só coloca o ombro ali para que o irmão possa partilhar, aquele que trabalha ali limpando, em silêncio. Cada um pode colocar o seu dom à disposição, né? A serviço do reino de Deus. E aquele que serve por meio da música consegue alcançar, muitas vezes, uma distância tão grande que nem mesmo você imagina que aquele serviço que está sendo colocado ali à disposição está alcançando alguém daquela forma. Eu me recordo que no meu TLC, pessoas cantavam e soltavam uma energia tão grande que eu, que era aquela pessoa atrás dos trios elétricos na época da adolescência, eu digo, meu Deus, que esse povo tá pulando assim desse jeito, estão usando droga, tem alguma coisa que não tá batendo, porque essa energia aqui eu vejo atrás do trio elétrico. Então, o poder de quem tem a capacidade de servir por meio da música é algo impressionante, que às vezes a pessoa que está ali não tem conhecimento daquilo que Deus está fazendo por meio do seu serviço, né? Então, quando a gente pensava muito nessa coisa do TLM, era na condição de dar àquele músico a capacidade de se enxergar como um instrumento, né? A gente brincava com o Bruno Camurati num dos TLMs, falando com ele, que aquela música, Sou Instrumento, falava muito dessa realidade, das coisas que a gente estava discutindo ao longo do curso e que servia bastante para alguns trabalhos que a gente estava buscando fazer no TLM. E aí ia debatendo. E como chegou nessa composição? Então era algo bem interessante para trabalhar e isso ajudou bastante, né? O Márcio também trouxe experiências fantásticas. Em um dos cursos ele fez uma oficina, né, de terapia musical depois, fora do roteiro, a galera já estava aí lá para 1 da manhã, naquele esquema, aquela coisa toda, que foi bem legal, a turma participou bastante. Essa liberdade do curso ajuda também, porque a gente vai sentindo como vocês estão recebendo o curso, e aí a gente consegue ali pegar uma brecha e ajustar algumas coisas, incluir coisas que não estão previstas, mas para atender essa demanda, né? No segundo TLM, se vocês quiserem interromper, porque já sabe que a matraca aqui continua, né? No segundo TLM, que foi em 2016, deixa eu ver minha pesca, porque aqui a memória é danada. A gente teve de novo o Telmo, né? Telmo, presença, carteirinha marcada. O Márcio Cruz voltou para fazer outro trabalho conosco, mas aí a gente teve a participação de um baiano, né? O Léo Mantovani participou conosco. Foi engraçado, a gente foi buscar o Léo, uma parte veio de avião, outra parte veio de ônibus, a gente foi juntando para conseguir pegar, para chegar. Eu disse, mas Léo, você parece que está vindo mais longe que todo mundo e você está na Bahia. Então o trajeto dele foi um pouco mais puxado para conseguir, mas ele deu tudo certinho, ele participou conosco. E a outra pessoa que a gente trouxe foi o Carlos, de Minas, que trouxe uma vertente legal para a gente incluir no TLM, que não estava prevista no primeiro, que era a parte de produção musical, né? Como a gente produz os eventos para evangelizar, né? A estrutura que se precisa, a técnica envolvida. Então, já adicionou um outro recurso que não estava na primeira versão, mas que a gente ouviu a necessidade, o pessoal apontando ali, e aí foi lá e encaixou isso no segundo TLM e foi bem interessante, né? Então a participação dele foi bem legal. Já no terceiro, que foi esse último que vocês participaram agora, a gente teve de novo a presença do Telmo, e aí a Karina veio junto com ele. A Karina, vocês conhecem também aí já de longa data, né, da história da Karina, desde Canção Nova até chegar no ministério hoje, que ela está participando. O Bruno voltou mais uma vez para fazer aquele trabalho maravilhoso da composição. E a gente teve a presença também da Nazaré Araújo,
né, para trabalhar toda a parte de vocal ali, de interpretação, técnica, a parte de fonoaudiologia, que precisava mesmo para ajustar na voz da galera. E aí fez aquele encontro que deu saudade de agora conversando com vocês, lembrando um pouquinho daquele curso, né, o último. Tá perto, daqui a pouco a gente volta para fazer TLM de novo. Então não falta muito. Então, acho que daqui a mais uns 2 anos, quem sabe a gente já está aí fazendo outro TLM, né? Então, foi bem interessante. Então, esses 3 cursos formaram a estrutura que a gente tem hoje de treinamento de liderança musical. Mas o que fazer nesse espaço entre um TLM e outro, né? Isso não é Covid, não. Pelo amor de Deus, alguém que espiou aí, né? Aqui está uma pequena aglomeração, mas tudo sob controle. Entre um TLM e outro, o que é que a gente faz nesse intervalo de tempo? E aí nós pensamos no ALM, que eram pequenos aprofundamentos, onde a gente podia pegar um tema daquele que foi abordado no TLM e explorar num intervalo maior, né? Então teve um ALM que nós fizemos que explorou a parte de composição e a parte de interpretação. E aí a gente juntou Bruno e Nazaré para explorar aquilo que não deu tempo de fazer lá, que é curto, a gente sabe disso, é uma pincelada, para fazer em 2 dias. Então eles fizeram um workshop com a turma aqui em Salvador, e aí a gente trabalhou durante 2 dias, um dia inteiro a parte da composição, e no outro dia a parte vocal, trabalhando em cima daquilo que a gente fez a composição no dia anterior. Então foi bem interessante, e é uma atividade que, assim, dá para fazer no salão da paróquia, não precisa de uma mega estrutura, nada disso. É uma coisa bem legal, enxuta, a galera tá ali reunida, o lanche pode ser compartilhado, não exige muito financeiramente da gente, mas, por outro lado, a gente ganha bastante no conteúdo que dá para ser explorado depois daquela perspectiva do curso feito, né? Então, isso ajuda bastante a aprofundar. Sim, antes de você continuar, Antônio, eu só queria falar pra galera, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, né, pro Antônio, enfim, sobre o TLM... Vai falando! Tá nos comentários, que aí eu vou olhando aqui, e aí a gente vai passando para ele. Eu vi, assim, maior galera falando TLM na Diocese de Santa Amaro, não sei o que, eu super apoio. Falando um pouco da perspectiva aqui de quem fez, eu fiquei muito surpresa, porque eu fui achando que era um retiro muito mais espiritual, assim, né? Vai falar pro músico, você tem que servir, você tem que deixar o orgulho, que é a coisa básica que é todo retiro de músico, né? Você tá ali por Deus e não por você, enfim, que é uma coisa que a gente costuma ouvir, que é mais difícil viver, né? Mas falar, a gente fala bastante. Mas me surpreendeu demais, porque pela preocupação, né, que o retiro tem de realmente formar o músico. Não só espiritualmente, que também, né, a gente também tem a parte espiritual, mas tecnicamente, falando da liturgia, enfim. Então, eu vejo, assim, né, tem uma passagem da Bíblia que fala: o zelo por tua casa me consome. Então, para mim, foi um zelo com a parte musical da igreja, sabe? Com aquilo que, é o que você falou, alcança lugares que a voz, né, a fala não alcança. Então, por que a gente é tão descuidado, né, com a música no geral, com a nossa afinação, com os nossos estudos? E o TLM, assim, é uma preciosidade mesmo, porque ele consegue olhar para todas essas coisas. E realmente a gente aprende, assim, são só 2 dias e meio, mas assim, eu aprendi demais com tudo que vocês planejaram pra gente, passaram. E a questão dos formadores também, né? Que você falou um pouco aí de quem são os formadores. Eu fiquei surpresa, assim, com a qualidade deles, sabe? Porque é difícil a gente realmente parar e pensar, não, vamos escolher pessoas capacitadas, técnicas, prontas, profissionais para falar com os músicos. A gente sempre chama, fulano que canta na paróquia vizinha. E não, vocês se preocuparam em trazer pessoas que sabiam do que estavam falando, né? Que tinham experiência, que realmente tinham muita coisa para acrescentar pra gente. Então foi muito rico, assim. E, nossa, o acesso, né, ao Bruno, a Karina naqueles dias, a Nazaré, o quanto eles foram acessíveis, as nossas dúvidas e o tanto que a gente conviveu e conversou com eles, o quanto acrescentou. Então, assim, é demais. Todo músico tem que participar. Não, realmente, o que eu ia falar é que essa acessibilidade que a gente tem com eles, assim, pelo menos eu, né, eu não conhecia a Nazaré e não conhecia o Bruno, e nem a Karina, mas quando você conhece a riqueza que eles têm para passar pra gente naquele final de semana, naqueles 2 dias e meio, você fica espantado de que você tem pessoas ali
extremamente ricas de informação, extremamente ricas de técnicas para passar. E de repente você pode ir no almoço ali, que ele senta do seu lado. Spoiler, tudo está previsto. Tudo está previsto. Olha o raio na cabeça do Alan agora. Falar com eles, né? De ter um momento ali, de conversar, de fazer uma pergunta. Porque às vezes você vê sempre o artista como alguém distante. E quando tem aquilo ali na sua frente, alguém acessível, você consegue ter uma liberdade para perguntar algo mais técnico, às vezes algo mais espiritual também. E como a Karina disse, eu também fui achando que seria um retiro totalmente voltado, né, para a espiritualidade, tudo mais. Não que não tenha momentos, né, tudo está previsto, mas as técnicas, né, enfim, tudo que é passado e a gente consegue colocar em prática também, isso daí se encaixa perfeitamente. Assim, é um quebra-cabeça que vai realmente sendo montado durante os 2 dias e meio, que chega no final você fala, nossa, que bagagem que eu recebi aqui, e realmente eu tenho que fazer alguma coisa daqui para frente, porque os músicos costumam ser muito relaxados, né? É tudo de última hora, vamos fazer ali de qualquer jeito, a gente já sabe o que faz, e não é assim, né? Nesses 2 dias e meio. Eu não sou da música não, mas eu tenho vontade de matar uns quando tá na hora da homilia, a criatura tá ali, ó, mexendo no som, uma bomba, pá, jogar do outro lado. E aí trabalhar essas coisas não é brincadeira, é difícil, tá pensando que é fácil, não é fácil não, mas isso aí só da liturgia, nas outras coisas pode, não tem problema nenhum. Aí os meninos dizem assim, isso é chato demais, Antônio, isso, mas não é, eu tô cuidando de vocês, ajudando vocês a pensar um pouquinho naquilo. Tem alguns momentos que a gente dá uns choques assim, não nesse sentido, mas não sei se você se recorda, não sei se eu posso falar sobre isso. O jeito que eu tô pensando aqui, como dizer. Tem um momento que eu acho que ele é bem sutil no curso, que nem vocês que estão cursando estão esperando. Mas eu acredito que quando vocês entram e veem a coisa acontecer como ela acontece, estranha. Sábado à noite. Esse também, mas eu acho que um outro no sábado, meio-dia. Ah, sim. Não é? Você tá esperando algo completamente diferente e você dá de cara com aquilo ali e diz, poxa, tem sentido, né? É aquela coisa de não vamos fazer por fazer, mas fazer porque tem um propósito envolvido ali. E isso faz toda a diferença quando a gente tem propósito, né? A gente não faz de qualquer jeito, a gente não se coloca de qualquer forma, né? A gente se apresenta com muita tranquilidade. Nesse TLM eu percebi bastante no desenrolar de vocês que estavam participando, o envolvimento e como vocês conseguiram alcançar os professores e eles com vocês, e outros professores interagindo durante as palestras dos outros professores, abriam uma plenária de discussão muitas vezes, que eu olhava assim, poxa, o pessoal entendeu o sentido da coisa, né? E isso foi desenrolando de maneira natural, bem tranquilo, que de vez em quando a gente tinha que segurar pelo tempo, porque senão deixava e ia ali desenrolando e a gente perdia o controle. Mas isso é muito positivo, porque tira esse peso e vê que vocês estão conseguindo olhar de forma diferente. Isso faz toda a diferença, né? Se a gente conseguir plantar pelo menos essa ideia ali, olha, que dá para fazer de outro jeito, isso já faz muito sentido para a gente. E aí tudo que é investido, né, no valor para produzir, para organizar um curso como aquele, a gente vê o resultado quando a gente vê vocês servindo, colocando os dons à disposição, né, multiplicando aqueles talentos recebidos e fazendo com que a mensagem do Reino de Deus chegue cada vez mais longe. Então, isso faz muita diferença. Muita, muita, muita. Eu digo todo dia a vocês, eu não sou da parte de música, mas volto a repetir, não entendo nada de música. Se mandar para um sol, vai ser um desenho de um sol aqui, porque eu não entendo nada de música. Mas eu consigo perceber quando a coisa não está no lugar, né? E isso já ajuda a poder apertar um ponto ou outro. E essa foi minha contribuição na perspectiva do TLM, né? Eu digo que os grandes maestros do negócio foram o Telmo e o Padre Cleito, porque é uma área que eles dominam e eles contribuíram muito para isso. Eu ajudei a organizar a engrenagem e fazê-la funcionar, né? Mas o grande material, a riqueza de instrumento que foi disponibilizado, entender cada coisa daquela, eu acho que a grande contribuição é dada pelos professores, pela participação de vocês ali, quando se entregam
na realização daquele curso, e por eles dois que ajudaram a contribuir de forma magnânima para falar do curso, né? Tanto que você mandou uma mensagem pro Thelmo hoje: o Gordo, era para você estar falando no meu lugar, porque você é da música. Se alguém pedir alguma coisa ali, eu não canto nada, vai ser um desastre. Mas ele, não, mas você ajudou a arrumar o negócio, então você tem que estar lá falando. Mas, assim, a contribuição que eles deram e as coisas que eles colocavam na estrutura do curso, até para quem não é da área de música como eu, conseguia perceber o propósito, né? E aí a gente ajudou a organizar, montar o retiro, o curso, como a gente queira chamar. A base bíblica do curso é boa, né? Tem uma boa base bíblica, uma base litúrgica, uma base técnica. Somado todos esses instrumentos ali, a gente conseguiu chegar num formato que tem muita coisa para amadurecer ainda, né? A gente percebe pela contribuição que vocês deram, mas tem conseguido alcançar o resultado. E isso deixa a gente bastante com vontade de continuar, né? Assim, talvez até diminuir esse intervalo de tempo de 3 anos, de fazer mais opções por isso, porque espaço tem para fazer, né? Agora a gente precisa correr atrás e colocar, de novo, os dons a serviço. Sim. Quer fazer alguma pergunta? Eu queria só saber do TLM, né? Como você falou, foram 3 até agora. Dos 3 TLMs, teve alguma pessoa, tipo, igual a gente aqui, que queria implantar em outro lugar e vocês foram até lá implantar? Algo que teve, se vocês chegarem a implantar, teve continuidade? Como foi? Como que é isso no Brasil? A gente não chegou ainda a implantar em outra cidade, mas a gente até se coloca à disposição para ajudar no que for preciso. Mas implantar em outro município a gente ainda não implantou. Mas eu me recordo que depois que eu tive naquele último evento do Nacional, dos 50 anos, que eu falei um pouco do TLM lá, muita gente pediu material, eu mandei material para muitos grupos, e eu não sei se o pessoal conseguiu colocar isso para frente, né? Eu montei o roteiro de modo que tivesse as instruções ali, as orientações, para que eles pudessem ler, entender. Mandei um material de apoio também, mas... Deu um oi. Tudo bem, ele tá aí? Já falei muito do senhor. Mas consegui enviar esse material para a turma toda que pediu isso pra gente. É possível ser feito, claro. Mas eu não sei, não tenho como te dar o feedback se o pessoal já implantou por aí, né? Eu sei que a gente tem disponibilidade para ajudar aí, no que for preciso, consultando, seja daqui ou às vezes até indo participar. Eu sei que se disser, o povo vai querer tudo pegar um avião para poder se mandar e participar. Aqui não falta a disposição do povo. Mas te dar esse retorno, assim, se o pessoal já implantou, se está rodando, não sei como o pessoal está fazendo. Mas, assim, de material a gente mandou para muita gente. E foi um resultado legal depois daquele TLC dos 50 anos que teve lá em Aparecida. Muita gente procurou e a gente conseguiu compartilhar esse material com eles. Isso é legal, né? Queria mandar aqui um abraço para todo mundo aí de Salvador que escreveu. Eu vi que a Thaís falou, né? Que era bom ver a gente. Então, um beijo, um abraço a Tiara, o Alan, a Thaís, o Padre Cleiton, todo mundo que é aí de Salvador, que a gente pôde, né, teve o prazer de conhecer pessoalmente, conviver com vocês nesses 2 dias e meio. A gente se sentiu muito bem recebido, assim, vocês são muito acolhedores. Eu passaria um mês fácil. Muito. Né? Vem pra Bahia, né? Nossa, é da manhã de baiano, maravilhoso. Então, Nossa. Muito obrigada, mas aí, ó, a Jéssica, né, que é a nossa coordenadora artesana, o Marcos, o Johnny, eles estão aí, então fica a dica aí, ó, que o pessoal de Salvador, o Antônio, tá tudo falando que vem pra São Paulo, fácil implantar o Gonçalo. O Gonçalo aí. Outubro eu vou estar em São Paulo. Ó, fica a dica, coordenação artesana. A Thaís também vai estar em São Paulo. Olha só. Então, a gente ficaria muito feliz. E tem um manual pronto, Antônio? Vocês têm um manual que vocês fizeram, como a gente tem o manual do TLC? Ou vocês têm só uma estrutura, assim, mínima, né? E tem a liberdade de criar? Como que é essa parte? Bom, isso é uma pergunta bem interessante. A gente não chegou, na época, a montar um manual, porque a gente não tinha ideia de que fosse despertar esse interesse de muita gente, como a gente viu que foi uma receptividade boa, né? A gente tentou ali sanar uma necessidade local,
né? Mas assim, a gente tem a estrutura montada, tem as instruções de trabalho, mas eu acho que fica aí talvez uma missão, preparar um material legal para distribuir para vocês e deixar isso disponível, não deixar de dever de casa para os meninos organizarem um pouquinho nisso. Eu posso contribuir, claro, mas da gente pelo menos concatenar isso num arquivo único, com os arquivos auxiliares, tudo que eu tenho já estruturado ali, né? Então, por exemplo, cada ação que acontece no roteiro do curso tem uma que a gente chama de OT, uma orientação de trabalho, o que acontece naquele momento e como deve ser feito. Isso tem hoje montado na estrutura do curso, e a gente tem os materiais de apoio que são usados durante o curso. Mas um manual específico, assim, falando, não tem. É interessante a gente pensar nessa ideia. E caiu uma boa dica para a gente sair daqui dessa live de montar um manual para disponibilizar para todo mundo. Vamos pensar nisso, assim. Mas, assim, com o material que a gente tem, disponibilizando, se tiver dúvida, a gente tira as dúvidas, marca, orienta, a gente fez algumas reuniões até com uma pessoa de Campinas, salvo engano, não lembro o nome dele agora. E isso é possível ser feito, a gente conversa, bate um papo. Então, isso aqui não ficou muito claro, a gente explica como é a proposta ali. Mas é bem interessante a ideia do manual, bem legal, boa proposta. Ó, então falou, vamos fazer o manual, Antônio. Vamos lá. A Alô tá falada. Vamos trazer a acarajé pra gente. Acarajé, olha aí, hein? E sobre Olha, a preparação... tem acarajé congelado. Eu me lembro que o padre Demétrio estava saindo daqui num evento nosso, que a gente fez na Arena Fonte Nova, e aí ele estava no aeroporto com medo de chegar atrasado, estava garantindo o acarajé congelado para ele levar. Não pode faltar nada, menos o acarajé congelado. Isso não tem jeito, tem que garantir, mas dá para levar. Mas a graça mesmo é comer a comida baiana na Bahia, né? Na Bahia. A gente pode falar que a gente participou do TLM, tomamos café da manhã com cuscuz. Nossa, Feijoada. Tem E feijoada. feijoada. E sobre a preparação da equipe, né? A gente já sabe que tem aí os formadores principais, que são profissionais, enfim, né? Que são artistas aí que tem CDs gravados e tudo mais, mas também tem a equipe por trás, né? A gente tem o ponteiro também, assim como... eu não sei se tem gente que não fez TLC aqui, então eu não vou falar as funções. Mas a gente tem algumas funções parecidas, né? Essas funções que tem no curso, que não estão diretamente ligadas à música, mas que fazem parte da estrutura para fazer o encontro acontecer, elas são executadas pelos membros do movimento, né? Então, o que eu acho engraçado é que os telecistas que estão servindo no curso ficam, na verdade, tudo curioso para assistir o curso, né? E como os cursos, embora a estrutura seja igual, mas eles não são iguais, então quem fez o primeiro diz que o segundo foi diferente do terceiro. É só a estrutura que está ali, que é a mesma, mas a forma como acontece não é a mesma, então as pessoas acabam, às vezes, querendo cursar de novo para poder absorver o conteúdo. Mas a equipe que está ali servindo é preparada como se fosse para preparar um TLC, tá? Então, aquelas mesmas equipes que vocês viram que são similares são executadas pelos telecistas. Uma coisa interessante que a gente faz aqui no TLM, e aí eu não sei como vocês absorveriam isso, é o seguinte: quando a gente recebe... o curso é aberto para qualquer pessoa participar, tá? Ele não é restrito para músico católico. Assim como os TLCs também aqui não são restritos para quem vem de uma paróquia, para quem está fazendo preparação ou coisa parecida. A gente recebe qualquer pessoa, de outras religiões, denominações, o que vocês imaginarem. Chega todo mundo. Então, assim, no TLC a gente recebe qualquer pessoa que queira participar, da mesma forma no TLM. Só que a gente, depois que a pessoa faz o TLM, a gente consegue fazer para que ela, se vier a participar de um TLC, ela possa servir naquele curso. Mas ela serve na música. Porque quando a gente posiciona uma pessoa da música dentro do curso, ela consegue cursar o TLC também. E o TLC tem uma linha bem doutrinal e catequética aqui, para quem nunca viu nada, consegue fazer um entendimento básico da fé passando pelo curso. Então, uma pessoa saiu de um TLM que é muito voltado para a formação dele, se ele chega, se depara dentro do TLC para servir na música, eu estou garantindo que ele está absorvendo todo o conteúdo de fé católica ali também durante aqueles dias. Então, a gente abre um passaporte, vamos dizer assim, para quem sai do TLM servir no TLC, mas na verdade ele está cursando o TLC sem saber, né? Então,
a gente consegue fazer esse jogo de cintura e abre essa porta aí para quem chega pelo TLM e depois vem parar no TLC, né? Mas a gente consegue fazer isso, é bem legal, dá para fazer. Então, assim, na preparação da equipe, geralmente a gente leva uns 2 meses, 2 meses e meio, preparando toda a estrutura do curso, porque o pessoal já tem, assim, uma certa experiência em conduzir os encontros, então, por ser uma base de TLC, isso se torna mais fácil, né? E a gente tem alguns pontos ali que facilitam também por algumas coisas não estarem escondidas, estarem bem organizadas ali, fica mais fácil de trabalhar, a equipe é mais enxuta, então isso dá para acontecer com muita tranquilidade. Então, 2 meses e meio, você consegue preparar um TLM com boa folga. Agora, a coordenação, eu diria que ela trabalha mais tempo, porque a gente precisa fechar com os formadores bem antes, para poder avaliar o custo de passagem aérea mais baixo possível, porque a gente tem esse deslocamento para cá, né? Então, a gente precisa trabalhar isso com mais tempo. No caso de vocês, isso é bem mais fácil de resolver, como a maioria das pessoas estão próximas, às vezes se desloca de carro, consegue fazer esse trajeto bem mais acessível do que a gente, mas a gente tem que pensar numa logística bem legal aí, por exemplo, trazer o Márcio de Curitiba, né? Às vezes não achava voo direto, então ele tinha que vir parar em São Paulo vir para a Bahia, então a gente tinha que pensar todas essas coisas e organizar de modo que a gente consiga reduzir o custo do curso e ao mesmo tempo favorecer para que ele aconteça, né? Então, às vezes também a gente desenvolve iniciativas quando há disponibilidade do professor de manter ele um certo período aqui conosco durante algum tempo, e aí a gente consegue fazer uma agenda com ele visitando paróquias, e aí nessa agenda nas paróquias ajuda a divulgar o TLM e ajuda também a divulgar o trabalho daquele professor que está conosco durante o final de semana. Então, a gente monta estratégias mais diversas possíveis aí para poder conseguir realizar o curso. Não é fácil, não é uma maratona, mas tem dado certo, né? A gente consegue com muito suor, mas eu acredito que vocês têm chance de fazer mais TLMs até do que a gente, em virtude dessas coisas que favorecem aí onde vocês estão. Então, é bem fácil ajudar nesse processo, tá? Sim. Mas eu acredito que vocês vão conseguir logo. Quem sabe a gente não está participando aí do TLC em Santo Amaro, Se Deus quiser. Se Deus quiser. A galera que não canta, que não toca, que tá participando aqui da live, tava falando, né? Nossa, queria participar. Então, gente, tem uma esperança para vocês. Quem trabalha, né, não precisa ser músico, só quem vai ser cursista. Então, todos nós, né, que estamos aqui, poderemos estar no futuro TLM Santo Amaro, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Jéssica, Marcos e Johnny permitirem. Mas, realmente, é muito rico. Alguém que tá aí nos comentários tem alguma pergunta para fazer pro Antônio? Ele participou, né? O TLM, então, como ele tinha falado, tiveram 3 TLMs lá na Diocese de Salvador, né? É Salvador que chama Diocese mesmo? Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Então, lá na Arquidiocese de Salvador, tiveram 3 TLMs, foram os únicos que aconteceram, né, Antônio, até agora? Sim, Só na Diocese de vocês, né? Se alguém tiver alguma que a gente tenha conhecimento, sim. Se tiver alguém aí que sabe de mais algum TLM, conta pra gente, é bom que a gente já fica conhecendo também. Sim, e aí se vocês tiverem qualquer pergunta para fazer para ele estava desde o primeiro, né? Criou aí junto com o padre e o Theo uma estrutura do retiro. E o que eu posso vou contar uma coisa para vocês. Vou contar uma coisa que é engraçada quando a gente está montando TLM. Isso não deve acontecer tanto aí, mas aqui acontecia bastante. O padre vai poder dizer bastante isso aí agora. Quando a gente começava a divulgar o curso do TLM, aí era engraçado, o pessoal dizia assim: mas eu não conheço essa pessoa que está vindo, é de onde? Vai falar o quê? Mas ele não, eu não vejo ser dele. Era algo bem nessa pegada, porque o pessoal estava em mente assim, algo, não, eu tô indo para um show católico. Não era esse o objetivo do curso. Aí alguns questionavam assim, mas por que não trouxe fulano? Não trazia Beltrano? E a gente diz assim, gente, quando a gente monta o curso, não é que as outras pessoas não possam participar, não é que existe espaço para outros professores participar, mas a gente pensou em cada momento daquele e vai olhar o histórico daquela pessoa que vai estar ministrando. Por isso que vocês viram que as coisas se casaram bem,
na aplicação. Então, vocês têm um leque de possibilidades muito maior aí para trabalhar com a gente, mas quando a gente pensava em cada área daquela, a gente sai olhando assim numa lista e diz, olha, vamos olhar aqui, fulano de tal, aí começa a abrir, poxa, fulano fica melhor aplicado aqui, né? Não, esse daqui pode ajudar a gente mais nessa parte. Então, é olhado a pessoa, não é pelo se ela é famosa, se não é famosa, se ela tem muito conteúdo, se não tem. É a aplicação daquilo que ela vai fazer. Então, é muito bem pensado. Não é porque eu gosto mais, eu gosto menos, é mais famoso, é menos famoso. Mas é porque é técnico. Aquilo precisa ser feito pensando naquilo ali que vai ser aplicado. Não estou convidando ninguém porque eu quero me fazer chorar, porque eu quero fazer sorrir, não é stand-up ou coisa parecida. É pensado. E vocês não estão bem mais próximos de muitos mais formadores que estão aí na região e podem vocês olharem, às vezes outros que a gente nem conhece aqui, mas que no dia a dia de vocês pode enriquecer muito o curso, né? Quantos TLCistas não poderiam estar aí atuando como formadores pelo grau de conhecimento que possui, que investe enquanto músico, enquanto servo, né? Então, tem toda essa riqueza que se a gente precisa fazer aquele olhar direitinho, pensando, não, essa peça aqui é com ele, é com essa pessoa. Sim. Então, no TLM a gente tem que ter um pouco dessa preocupação para poder colocar cada coisa no seu lugar. Então, isso vocês vão ouvir bastante também aí quando estiverem organizando o curso. Sim. Aqui, a gente teve uma pergunta aqui, quando será o próximo, né? Você falou que acontece de 3 em 3 anos, normalmente, né? Pelo menos aqui na Diocese a gente não tem data ainda, né? Os coordenadores aí não passaram nada. Ué, já tá falando de então. Mas vai ter! E aí eu queria saber de vocês, se já tem data para o próximo? Aí, do TLM Salvador. Bom, a gente ainda não tem ainda fechado mês específico ou data, né? Mas se a gente seguir a linha dos 3 anos, tá perto, né? Aí a gente teria daqui a uns 2 anos máximo, aí Tiara me corrija aí depois, se tiver uma ideia da data, mas provavelmente 2021 ou 2022 a gente estaria fazendo o próximo curso. Geralmente a gente faz no segundo semestre, nunca fizemos no primeiro, né? A gente fazia no segundo semestre para tentar sempre encaixar ali na data de Santa Cecília, né, que é a padroeira dos músicos. O primeiro caiu na data certinho, então a gente conseguia fazer isso. Só que essa data é um pouquinho mais difícil, porque às vezes ela está casando ali, isso tem que ser pensado também, tá? Às vezes ela está ficando próxima do Enem, ou ela fica próxima do encerramento do ano, a festa de Cristo Rei. Então tem que pensar essas coisas direitinho, porque encerramento do ano litúrgico, festa de Cristo Rei, os músicos estão nas paróquias servindo, você não vai conseguir arrancar se você procurar briga com os padres de vocês. Então tem que pensar direitinho nessa data quando for organizar o curso. Então é uma data que tem que ser bem pensada estrategicamente. Aí talvez agosto seja um bom mês das vocações, mas aí as paróquias também têm muita atividade. Então tem que olhar bem no calendário de vocês quando pode ser organizado. Mas aqui geralmente acontece no segundo semestre. A gente já fez em outubro, salvo engano, mas a maioria das vezes aconteceram em novembro. Os outros 2 cursos aconteceram em novembro. Aqui eu acho que a gente tem pouco tempo para acabar a live, que ela tem a duração de 1 hora. Eu não sei, aqui tem uma pergunta que é do Felipe: quantos cursistas por TLM? Então, se tem aí um limite mínimo ou máximo de quantos cursistas pode ter por TLM. Eu não sei se vai dar tempo de perguntar mais alguma outra coisa. Não sei geralmente, se acabar e tiver um tempinho e alguém tiver mais alguma pergunta, a gente tenta esclarecer, abre novamente aqui o espaço. Tá. Mas geralmente o que acontece? A gente observa que um bom número para trabalhar são de 50, tá? No TLM a gente trabalha ou 50 no máximo ou menos disso. Por quê? Porque os professores precisam acompanhar o processo, né? Então você não tem, a não ser que você tenha um grupo maior de professores para poder dar aquela assistência bem direcionada para cada grupo. Então, se você tiver um grupo muito grande, você não consegue acompanhar. Isso dificulta mais, né? E ali tem muitas histórias acontecendo. A gente precisa observar aqueles cursistas que estão participando,
Então a gente prefere trabalhar com um número até 50, que é um número bem razoável, e pela quantidade de professores que geralmente a gente utiliza aqui, que são 4, consegue alcançar o resultado. Agora, se vocês tiverem uma estrutura com mais possibilidades de terem mais professores, que conseguem dar uma assistência direcionada, isso não seria um impeditivo, aí vocês podem abrir para mais pessoas sem problema nenhum, né? Então isso é bem interessante de olhar cada realidade, né? Então, assim, aqui a gente consegue trabalhar com esse número, mas pode ser que aí vocês consigam trabalhar com um número bem maior. Sim. Legal. O pessoal pediu para deixar salvo, a gente vai deixar salva no IGTV aqui da... Eu acho que só deixa salvo até 1 hora. Acho que a live ela vai indo até quando você quiser. Será? Só deixa salvo se você gravar só 1 hora. Faltam uns minutinhos para dar 1 hora. Só queria falar assim sobre a questão que você falou, né, das 50 pessoas. É muito melhor só com 50 pessoas, justamente o que eu falei, né, da acessibilidade que a gente tem aos professores, do quanto a gente consegue conversar, trocar experiências com eles, aprender. Então, 50 pessoas eu realmente também acho, assim, né, pela uma experiência de participar, de ser cursista, Sim. que é um número ideal. E... eu esqueci o que eu ia falar. Sobre o Bruno Camurati, né, de vocês pensarem os professores, a gente sente isso na prática mesmo, do quanto vocês pensam exatamente alguém perfeito para falar sobre aquilo, porque quem conhece o Bruno Camurati sabe o quanto ele é um compositor sensacional, as músicas dele são incríveis. Top. E ele foi falar pra gente de composição, né, não só falar de forma, assim, superficial, mas foi muito incrível. Então, só para ter uma noção de como é realmente os professores escolhidos da forma mais bem feita possível, né? A melhor pessoa possível para estar lá. Assim como a Nazaré também, né? Ela tem um conhecimento de técnica vocal, de comportamento de palco, né? E então você vê que realmente as pessoas que foram escolhidas para aquele tipo de assunto foram realmente bem pensadas, e a gente que está participando, a gente sente isso. Sim. Agora foi. Sim. Quem tiver pergunta, pode deixar aí nos comentários. A gente só tá vendo aqui o pessoal. TLM Santo Amaro, TLM Santo Amaro. Olha, o padre tá dizendo que ele vai cursar. No TLC dele, eu deixei ele disfarçado. O pessoal, ele cursou o TLC sem o pessoal saber que ele era padre, mas eu disse que se eu tivesse alguma necessidade durante o curso, ele ia ter que se vestir de padre pra gente poder usar, né, os recursos durante. Mas teve necessidade. Aí, quando ele apareceu de patina, era aquela cara de suspense das pessoas. Como assim? Mas aconteceu, Nossa, né? ele tava desde sexta-feira de padre. A gente teve a honra de ter ele lá todo final de semana. Oi. Ó, o Jackson entrou de novo agora. Um abraço. O Jackson fez TLM junto com a gente Verdade. ano passado. Bom, então pode continuar falando. Você estava falando sobre... E agora eu sou bem esquecida. A gente estava falando sobre o Bruno, né? Sobre os professores. Sim. Isso. O Bruno tem uma história interessante porque a gente fez um trabalho com ele e durante a preparação, né, enquanto a gente trocava algumas ideias, mandando o material do TLM, antes do curso ser realizado, eu expliquei um pouquinho para eles qual era a proposta do curso, o que é que a gente pretendia com a realização do curso. E aí, enquanto a gente falava dinâmica, a gente percebia que existia um interesse, né? E que aquela ideia estava fazendo sentido para eles também. E com o Bruno foi bem legal, porque ele pensou assim, mas eu não sou muito de fazer palestra. Eu disse, mas você vai ser Bruno quando você estiver lá, então não tem muito problema. E aí ele foi no... Gente, a Nazaré entrou! Antônio, a Nazaré entrou! Cadê a Nazaré? Tá aí? Você é perfeita! Nasa, falei de você agora há pouco. Ai, gente, essa mulher canta demais. Quem não conhece, sério. Ela contou uma história bem legal pra gente, que ela se gostou bastante do curso, que fez muito sentido pra ela, enquanto ela estava participando do TLM com a gente, né? Então a Nazaré também já é aí bem de casa, tá bem envolvida com a gente já há um tempão. E tem muitas ideias legais, tanto ela, a Karina também deu algumas ideias boas de coisas que a gente pode fazer para os próximos cursos. Então, a escolha do professor, quando a gente faz, de novo, é algo que precisa realmente fazer sentido com aquilo que ele vai trabalhar, né? Então, é como a gente costuma dizer aqui, tem que ser muito daquele feijão com arroz que ele come ali, comer com farinha, dominar aquele negócio
para poder falar para a gente sobre o assunto. E é bem interessante quando a gente deixa livre para que eles explorem aquele tema, claro, da linha daquilo que a gente deseja alcançar, mas dá essa liberdade porque a gente consegue ver que a gente consegue extrair o melhor de cada um. Sim. Né? E Sim. isso a gente percebe na resposta que vocês dão durante o curso. Então isso pra gente faz todo sentido e enche o nosso coração de alegria de ver que, olha, esse curso aqui, por mais que seja suado pra gente conseguir levantar recursos para fazer, mas valeu a pena porque alguém foi alcançado, né? E a gente consegue depois ter esse feedback, esse retorno de vocês nas ações que vocês desenvolvem no ministério de cada um, quando está servindo, quando está se colocando à disposição. E o mais interessante de se perceber participando do TLM é que você não se vê apenas como alguém da área de música que está servindo ali, mas como um servo, um católico, um missionário, alguém que se coloca à disposição pela palavra, né? E o anúncio que é feito ali. Então isso faz toda a diferença mesmo. Então, assim, é um curso que vale a pena manter no cardápio do nosso movimento TLC e Sim. fazer com que ele aconteça mais e mais vezes. Uma coisa interessante quando a gente fala de TLM é que tem um lugar que é forte no TLM, continua fazendo muito, e o TLM não são só 2 dias e meio, lá foram feitos em 4 dias, vamos assim dizer, né? Que são os nossos irmãos da Itália, eles fazem os TLMs, né? Os TLCs musicales, como eles falam, e os TLCs voltados para música acontecem em várias dioceses na Itália, e a duração é um pouco maior que a nossa. Eu não conheço a dinâmica propriamente falando, mas eu sei que eles são bem ativos e os cursos são realizados. Da vez que eu tive lá, eu não tive a oportunidade de encontrar com nenhum deles na época, mas eu sei que eles são bem ativos e o curso acontece bastante. Então, é algo que depois vocês podem dar uma olhada aí na internet. Tem TLM acontecendo bastante na Itália. Aqui, por enquanto, está com a gente, mas na Itália tem bastante gente fazendo. Que legal, eu não sabia que tinha outras partes do mundo também. E, Antônio, uma pergunta, assim, que a gente nem chegou a falar sobre isso, né? Mas o TLM era uma partezinha pequena lá do nosso manual do TLC, né? Tinha menção ao TLM. O Padre Haroldo, ele chegou a ver o formato do TLM que vocês fizeram? Ele deu a opinião dele? Como que foi, assim? Na verdade, foi bem engraçado. Quando eu liguei pro padre para conversar com ele, né? E aí eu fui falar do TLM, ele disse, não, mas aí você tem que falar com Irala. Irala que conhece essa parte toda. Eu disse, mas padre, o Padre Irala tá onde? Eu acho que tá no Uruguai, da última vez que falei com ele. Mas o Padre Irala, detalhe, estava em Salvador. Nossa, coincidência e não, eu né? procurando o Padre Haroldo, mas ele estava em Salvador. Mas foi bem interessante na conversa com o Padre Haroldo, quando ele esteve aqui em Salvador, né? Acho que foi no mesmo ano em que a gente iria realizar o primeiro. E aí nós falamos bastante da ideia do projeto. Ele não chegou a ver a concepção, né, no detalhe, mas a gente explicou do que se tratava. Ele achou bastante legal a ideia e deu apoio para que a gente fizesse, sim. Né? Mas a gente não teve a participação dele em um dos cursos conosco, mas ele apoiou para que realizasse, para que a gente investisse bastante nisso e que era uma área que realmente tinha necessidade. Então, ele deu a bênção dele para que o projeto de fato acontecesse, né? Isso deixou a gente bastante feliz quando ele esteve em Salvador e aí a gente conversou bastante sobre o TLM com ele também. O Padre Haroldo, ele, durante um tempo, né, um pouco antes dele falecer, ele ficou muito perto aqui da nossa diocese. Ele ficou numa casa jesuíta muito perto. E todos os grupos de jovens, né, do TLC que iam visitá-lo sempre tinha música. Ele gostava muito de música. E eu acho que isso ficou na essência do TLC, né? Mesmo quando a gente não está falando do TLM, a gente está falando do TLC, a música, ela tá presente durante todo o retiro. E ela é, na maioria das vezes, o que marca o cursista, né? A música que eu ouvi naquela palestra ou naquele momento, a música que foi tema do meu encontro. Isso, exatamente. Então, a música, ela, mesmo antes do TLM, ela sempre foi muito presente, né? Tanto na vida do Padre Haroldo, quanto no retiro do TLC em si. E aí faltava realmente que a música fosse tratada de forma individual pelo TLC, já que ela era tão importante assim, né? Para as pessoas que vivenciam o retiro.
E o TLM é isso, assim, é a grande graça de poder olhar com cuidado, com carinho dessa parte aí que chega tão longe, né, nos nossos corações, não só nos nossos ouvidos. E eu acredito que o Padre Haroldo tem, assim, uma felicidade enorme, mesmo que não tenha participado pessoalmente, mas com certeza apoia super aí o fato de vocês trazerem essa riqueza que é o TLM aqui, né, em Salvador, e agora espero que ir para São Paulo, para Santo Amaro também. Olha aí, cobra da coordenação. coordenação. Sim, a coordenação que tá aí. Já ficou bem claro aqui, a gente cobrou. Mas assim, como foi de Deus, né? O Padre Irala, que poderia estar em qualquer parte do mundo, estar exatamente em Salvador, que era onde vocês tiveram, né, essa ideia, esse projeto. Sim. Então, realmente, como isso foi projeto de Deus, foi vontade de Deus para que esse retiro acontecesse. E os frutos dele também são projeto e são vontade de Deus. O que você falou lá do manual, por exemplo, quando a gente pegou o manual para dar uma olhada, ele fazia referência, né, ao TLM, mas ele não tinha um roteiro, ele não tinha nada detalhado ali. Eu olhei pro Thelma e falei pro padre assim, gente, não tem, vai ter que começar do zero aqui. Vocês que são aí, que entendem do negócio, vamos trabalhar, vamos pensar, vamos ver o que é que precisa ser feito. E o padre trouxe as necessidades, a gente bateu o martelo ali naquelas necessidades, de fato aquilo existia, e os meninos colocaram a mão na massa e conseguiram produzir o material, e depois eu consegui concatenar tudo isso no formato do curso para a gente conseguir realizar. Mas, de fato, foi um trabalho forte no começo, para conseguir arrumar, mas depois o desenrolar a gente tomou tanto gosto. Foi um curso após o primeiro que a gente realizou, que a gente disse assim, poxa, mas é tão mais leve que um DLC para a gente dar conta, mas assim, no começo, para preparar, dá um trabalho enorme, mas depois, porque não tem aquela rigidez que a gente está acostumado no nosso curso, mas você percebe que a música dá um toque completamente diferente no curso, quando a gente está voltado para trabalhar essa dimensão, né? Durante os 2 dias ali, os 3 dias, como a gente quer dizer, da sexta até o domingo, em que a gente realiza o TLM. É pouco tempo para muita coisa que é falada e que é trabalhada ali, né? A gente entende que precisaria de um tempo um pouquinho maior. Aí eu acredito que a gente tem espaço para usar LMs, né? Ao longo dos encontros, entre um encontro e outro, você tem espaço bastante aí grande para poder trabalhar isso. Então, fazer o TLM é aquela porta de entrada para poder trabalhar essa mesma dinâmica e metodologia ao longo dos espaços de tempo que você tem entre um retiro e outro, e preparar bons músicos, formar bons músicos para o serviço na igreja, né, e de todo o reino de Deus, em que a gente tem aí uma grande missão pela frente. Então, a gente consegue fazer um trabalho legal, consegue. O trabalho precisa de bastante esforço, mas é uma coisa, eu digo a vocês, plenamente possível, né? E mesmo quem não é da música fica encantado com o que consegue visualizar acontecendo ali durante aqueles 3 dias. E o Márcio fez uns exercícios bem interessantes no primeiro TLM, que mesmo quem não, eu percebia que não estava ali cursando, mas a equipe que estava servindo no fundo da sala, fazendo os exercícios, tentando aprender, colocando em prática. Eu me lembro de uma canção que ele trabalhou, eu não me recordo agora, mas ele fazia umas dinâmicas com as vozes, eu não vou saber os termos técnicos, vocês já sabem que eu sou um fracasso nisso, mas fazia umas dinâmicas bem interessantes com as vozes da galera, e aí as pessoas iam percebendo ali onde se encaixava, as dificuldades, ele pôde ir trabalhando isso em cada um, então foi bem legal. E quem tá de fora, mesmo tendo que controlar tudo, né, ali às vezes na rédea curta, que era a minha função, mas conseguia perceber que estava alcançando o resultado. Isso valeu muito a pena, foi muito bom. Esses 3 TLMs que a gente fez até agora, eu pude atuar aí no primeiro e no segundo, e depois o Alan coordenou aí o 3º curso, né, para contribuir. A gente fez uma dobradinha no segundo e no 3º, de certo modo, eu pude ajudar um pouquinho, mas ele levou o curso, então foi bem legal. E aí outras pessoas agora vão tomar conta aí nos próximos, eu fico ali no cantinho ajudando no que for preciso, até porque não é na praia, mas consegue contribuir de um jeito ou de outro.
Eu acho que se me botar numa lojinha, eu vendo mais do que fazendo negócio lá na frente. Mas até agora, pelo menos, tem dado certo, né? Mas você viu que a gente fez uma camisa aqui, ó, uma das camisas que a gente vendeu lá na lojinha, tinha uma camisa para música católica, falando a importância da música católica, e é algo que a gente tem que preservar bastante, é um tesouro que a gente tem na igreja, e às vezes a gente não dá a devida relevância, a devida importância, e isso precisa ser cuidado com bastante carinho, né? Porque muitas almas são salvas a partir de um anúncio que é feito na música, então precisa ter sim esse zelo, vale a pena. Sim. A Nasa ainda tá aqui, eu vi ela comentando. Nazaré, eu tô esperando você gravar. Aquilo que você sabe o quê? Olha, a Nazaré vai fazer uma live aí agora. Que dia é? Dia 16. Corrija aí, Nasa, se eu estiver falando errado. Dia 16, a Nasa vai fazer uma live aí cantando Elis Regina. Então, depois aí, quem quiser acompanhar lá no Instagram da Nasa, não sei se vai ser no Instagram, se vai ser na página do Facebook dela, ela vai estar fazendo uma live bem legal. Então vamos participar também. Quem sabe ela chama a gente para dar uma palhinha. Eu não posso. Mas vocês podem. Porque eu vi a Nasa cantar realmente uma aula, assim. Ela canta absurdamente. Muito, canta demais. E a Thalita fez uma pergunta para você. A Thalita perguntou se vocês já pensaram em fazer o mesmo formato, assim, só que voltado para outras artes. Teatro, dança. Chegaram a pensar em alguma coisa assim? A gente não chegou a pensar em algo específico no formato de um curso, mas a gente tem umas mudanças que nós fizemos quando o TLC de Salvador entrou numa segunda fase aqui, porque o nosso movimento tem, em Salvador, 3 etapas na sua história, né? Tem uns cursos que foram realizados lá na década de 70, 80, depois teve um hiato aí na realização dos TLCs em Salvador. Depois a turma da paróquia do Vale dos Lagos retomou os encontros no início dos anos 2000. E aí depois, em 2011, a gente expandiu para várias paróquias em Salvador a partir da paróquia Ressurreição do Senhor. Nessa última etapa, na terceira fase que eu chamo do TLC de Salvador, a gente fez a inserção de algumas dramatizações no curso para ficar um pouco mais leve a absorção de um conteúdo. O que a gente fez? Pegou um conteúdo de uma palestra e transformou isso por meio de uma encenação. Ou seja, não deixa de dar o conteúdo, mas dá o conteúdo por meio de uma encenação e faz algo denso, né? E as equipes gostaram bastante, se aprofundaram bastante nisso. Então tem algumas coisas que acontecem em algumas pregações que são bem interessantes, que o pessoal se esforça bastante. Então, por exemplo, tem uma turma que faz maquiagem e faz cada maquiagem que vocês não acreditam. Então, você olha assim, algumas coisas que eles preparam. Às vezes eu estou pregando, geralmente na minha pregação aparece alguma coisa que eles montaram e eu me surpreendo com a capacidade. Então, tá aí algo bem interessante, porque a evangelização pela arte é algo assim também essencial nos dias de hoje, porque às vezes o que você não consegue comunicar numa pregação, numa boa encenação, né? Ela transmite muita verdade, muita realidade, né? Eu brincava, sempre falava nas palestras, isso aqui precisa imprimir realidade. Então, não é um teatrinho. Quem está assistindo tem que ver a realidade de como a gente vê no mundo lá fora. Porque não dá aqui para eu dramatizar uma coisa bonitinha, porque quando a pessoa botar o pé na rua, a gente vai ver a realidade nua e crua diante dos nossos olhos. Então, a evangelização precisa alcançar isso, né? E quando a gente alcança toca nessa ferida e traz a mensagem do Evangelho em cima daquilo e mostra como Deus é capaz de nos levantar a partir daquele anúncio, a gente consegue perceber também que o uso da arte faz sentido total na evangelização. Então tá aí uma boa possibilidade de fazer algo voltado para a arte, né, na evangelização. Tem muito material para isso aí, viu? Muita coisa boa. Dá para fazer aí, também. Além de querer implantar o TLM, os TLCs de Santa Maria querem implantar outro treinamento de liderança cristã para os coordenadores. Mas é importante. É importante. Antônio, tem mais alguma coisa que você acha importante aqui falar para o pessoal que conheceu o TLM hoje, né? Através aí de tudo que você falou pra gente. Que acho que agora a gente já tá chegando perto aqui de um horário bom, né? 10h30, acho que é legal pra gente terminar aqui. Se você, um TLA, quem sabe? Treinamento de liderança artística, é isso, Vá? De artes.
O de artes, né? A Carol tá sugerindo aí o nome. Tem alguma coisa que você queira falar ou que o Alan queira perguntar? Eu queria dizer uma coisa para vocês, assim, que vale a pena investir, tá? Não se assustem com a quantidade de coisas que precisa ser preparada, não é nada impossível de ser feito, mas eu acredito que quando vocês verem os primeiros resultados do curso realizado, das pessoas que foram alcançadas, do material que dá para se extrair disso, que dá para ser colocado em prática, do benefício que as paróquias vão ter com aquelas pessoas que participaram desses cursos, porque a paróquia, eu digo, não vai olhar só pelo resultado positivo na liturgia, não, mas positivo de maneira geral, naquelas pessoas enquanto instrumentos de evangelização na paróquia, nas reuniões, nos grupos, nas mensagens que eles podem anunciar em suas redes sociais, nas suas casas. Então, o TLM tem o propósito de mexer com o músico na sua totalidade, não só num ponto específico. A gente não está preocupado de ajustar só uma coisa, mas a gente olhar para o músico como um todo e ajudá-lo a se perceber dentro da identidade católica, né? E trazer isso tudo à tona para que ele possa se tornar cada vez mais um instrumento de Deus aí no meio, ajudando na evangelização. Então tem muita coisa que a gente pode trabalhar junto. Quem é o gordo chegou aí? Foi? O Thelmo. O pessoal tá falando aí? Que Um ele dos tá achando que ele tá criadores aí magrinho. Bom, Mas era isso que eu queria colocar para vocês aqui. Se tiver alguma Então- pergunta que quiser fazer ainda, tô aqui. se alguém tiver mais alguma pergunta, pode escrever aqui. O Temos Thelmo mais também alguns. entrou. Temos mais alguns minutinhos ainda. Alguns minutos. Quer falar alguma coisa? Não, eu queria só agradecer, enquanto o pessoal vai mandando as perguntas aí, né? Queria agradecer de verdade por vocês terem dado esse pontapé. Foi muito importante na minha vida quanto músico dentro da igreja, né? É realmente uma vivência, né, dentro do final de semana inexplicável. Você entra achando que é uma coisa e totalmente outra diferente, que te surpreende e que realmente agrega muito a vida espiritual e a vida como músico. Então, realmente agradeço de verdade vocês terem acreditado nisso, terem feito isso acontecer, né, arregaçado as mangas e ter colocado os braços aí para trabalhar. E também toda a receptividade de vocês aí da Salvador, vocês acolheram a gente como se fosse da família de vocês, a gente que veio de certa forma um pouco de longe, né? Chegamos aí de madrugada, você foi buscar a gente lá no aeroporto, né? Então tudo Foi isso, verdade, né? foi o que eu buscava em primeiro. Foi. Todos esses pequenos detalhes, assim, a gente guarda muito no coração e um dia esperamos nos encontrar implantando um TLM Aqui. aqui ou até Eu mesmo vou, chama a gente que a gente tá indo. Tem um monte de gente aqui, se quiser que vai querer ir também. Não faz isso, não. Então é isso, eu quero deixar aqui meu muito obrigado a todos vocês que fizeram parte né, desse final de semana incrível que eu vivi. E não sei se a Karen quer falar alguma coisa, mas deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Então, eu também queria agradecer em nome da Diocese de Santo Amaro, né, o fato de vocês terem aí disponibilizado o tempo de vocês, né, eu vi que você anotou aí bastante coisa para falar aqui pra gente, foi muito enriquecedor tudo que você falou, eu tenho certeza Não tem nada, viu? Parecia, É então a sério, memória é muito eu anotei boa. o nome do pessoal que tá aqui pra poder gravar, porque se eu anotasse era pior, não saía nada. Nem precisou anotar, então. A Não, memória o TLM tá todo aqui Tá por tudo enquanto. Mas o nome Bom, do pessoal, eu disse, Alan, me dá o nome aí, porque eu não lembro de todo mundo que participou, não, que a cabeça não tá boa. Sim, mas foi muito enriquecedor, assim, eu tenho certeza que todo mundo que assistiu, quem é músico e quem não é músico, se apaixonou pelo TLM. Quem faz ainda mais, né, se apaixona ainda mais, é realmente um retiro. Eu gosto Assim, muito, eu gosto muito. É sensacional. um curso que eu assim, aprendi a gostar, mesmo não sendo a minha área de atuação, mas eu fiquei muito feliz, porque a gente vê o resultado ali acontecendo, e isso pra gente motiva bastante de fazer, né? Então Sim. isso faz diferença. Bem legal. Sim. O TLM é bem legal. Muito bom. Não, tenham certeza, todos vocês aí que fizeram parte da organização, que mudou muito a nossa forma de ver, de pensar a música, né? Servindo a música na igreja. Então, os coordenadores aí agradeceram vocês também nos comentários pela disponibilidade, por tudo que vocês fizeram para que a gente também
pudesse, né, ir até Salvador, tanto buscar a gente no aeroporto, acolhida, enfim. E agora também falar um pouquinho, né, para todo mundo que estava acompanhando aqui com a gente sobre esse retiro. Então, muito obrigado. Obrigada por quem acompanhou. Acho que a gente pode terminar fazendo uma oração. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Antônio? Não, para mim tudo certinho. Tudo certo? Então, acho Tudo que a gente certo. pode terminar aqui rezando juntos, né? Para que a gente possa ter uma noite tranquila, abençoada. Também rezar pela vida de cada um de vocês, né? Todas as pessoas que desde o início, desde o primeiro TLM, desde a criação de cada momento, enfim, fizeram parte desse projeto que realmente, pelos frutos, né, que ele dá, a gente vê que é um projeto de Deus, que é vontade de Deus que ele aconteça. E rezar, então, por cada um de vocês, rezar também pela nossa coordenação diocesana, para que eles tenham aí, né, sejam fortes e Olha a tenham aí a pressão. graça do Espírito Santo, sejam tocados, para que a gente também possa ter essa graça na nossa diocese, que tem tantos músicos, que Deus possa sempre ser o único motivo, né, para que a gente faça tudo aquilo que a gente faz, seja o único que seja honrado e glorificado com todos os dons que ele derrama sobre cada um de nós, e que nós possamos cada dia sermos melhores, né, não por nós, mas para ele, para que ele possa ser mais... Tem uma coisa para dizer. A gente vai encerrar a live, sabe como? Rezando, cantando. Agora vocês cantam daí, eu acompanho daqui. O coordenador Eu não pediu vou aí pra cantar. pegar o violão já. Ixi, eu não tava pronto para isso, não. Pediu pra pegar o violão aí. E Eu cantar... vou estar só daqui. Gente do céu, cantar o quê? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se alguém deu alguma ideia de música aqui. Eu acho que ninguém me colocou, não. Só pediu pra cantar. Olha aí o Gente do desafio. céu. Ó. Vocês fizeram, olha, Quem sabe faz ao vivo. cantando. Tem Acho que que vender deu. cantando. Tem gente que deu sim. Cadê? Ai, me ajuda aí, Antônio. Aí, ó. Eu não dou cegueta danada. Isso, Certeza. Maranata, mano. O César colocou aí. Maranata tinha que ter uma voz masculina aqui pra cantar com a gente. Bom, vamos encerrar então cantando uma música do Espírito Santo, para que ele possa sempre orar em nós, falar através de nós, cantar em nós, servir por nós, que o Espírito Santo possa guiar sempre, né? Todos os nossos passos, toda a nossa vida, todas as intenções do nosso coração e as nossas ações. Amém? Amém. Bom, então, antes de... Eu falei música do Espírito Santo, mas... Ó, não tem foi alguém que qual. deu uma ideia aqui, ó. Toca uma música que marcou vocês lá. Ah, que marcou o TLM? Eita. Marcou o TLM Thalita, pra mim foi- Thalita deu uma boa, Thalita deu uma boa ideia aí, ó. Quem marcou o TLM pra mim foi tu, herdeira, da K, né? De uma das formadoras, da Karina. Ai, será que eu vou saber cantar essa música, meu Deus? Ainda bem que ela não tá nessa live. Talvez eu Thelma estrague tá a aí. música dela. Eu acho que nem deve ter as notas aqui. Será que tem? Tem. Então vamos lá. Então eu vou cantar uma música que marcou Pega aí. Nossa, Aí. aqui. Não, acho que não. Não tem, não. Bom, enquanto o Alan procura, se a gente achar, mas essa música marcou demais o TLM pra mim, né? A Karina foi uma das formadoras lá do TLM pra gente. A Karina era do Amor e Adoração, Ministério da Canção Nova, que cria bastante música litúrgica, né? Bastante música pra missa. Então ela foi uma das nossas formadoras sobre liturgia. E aí, quando ela cantou essa música pra gente, ela tava dando uma formação, enfim, sobre uma passagem da Bíblia. Eu fiquei assim, eu senti de verdade, assim, que aquele TLM, eu devia estar lá para ouvir o que ela tinha ouvido, para ouvir o que ela tinha falado e para viver tudo aquilo que eu vivi naquele final de semana. E depois, num momento de intervalo, assim, ai, gente, eu vou começar a chorar. Eu e o Alan, a gente sentou na grama, assim, a gente ficou ouvindo essa música e Deus falou demais comigo, assim. E realmente, muitas vezes eu não quis ficar na música, porque para mim a música sempre foi a parte das pessoas mais difíceis de lidar, né? Onde existe muito ego, enfim. E aí essa música me fez entender que não é para mim, né? Que eu sou herdeira, sim, daquilo que Deus me deu, mas eu também sou obra e eu também tenho que deixar, né?
o que ele me deu, a herança que ele me deu e que ele me dá aqui para as outras pessoas, para que Deus seja de fato, né, aquele que é glorificado e é amado e é conhecido. Então, não sei se o Alan achou aqui. E eu acho que não vai ter. Eu acho que não tem, gente. Então, eu vou cantar uma parte a capela só porque eu falei da música, né? Mas depois a gente canta uma música do Espírito Santo para terminar, então, tá bom? Que a letra? Eu quero, né? Vai que eu erro a Sei se letra tem a aqui letra e também, fica né? gravado no Não sei IGTV. se tem a letra também, não, hein? Bom, vai assim mesmo, então. A música é assim. Deus, suas criações tão perfeitas, tão maravilhosas. Nenhuma escolha é agora, é uma decisão do coração que só quer amar, que só quer te encontrar. Mesmo quando eu duvido do amor que me gerou, eu lembro que sou obra escolhida entre tantas. Mesmo quando eu duvido do amor que me gerou, eu lembro que sou obra escolhida entre tantas. Deus, sou tua herdeira, Deus, sou tua herança, tomo posse, sim, eu sou, sim, eu sou. Deus, sou tua herdeira, Deus, sou tua herança, tomo posse, sim, eu sou, sinal, obra nova. Assim, a música gravada é muito melhor, tem no Spotify, com a Karina cantando. Desculpa por isso, mas né, só pra... Pesquisem aí, Tua Herdeira. Chama Tua Herdeira e é Karina Tonoli. Com 2 L's. Com 2 L's. Bom, acho que é isso. Bom, vamos rezar a oração, né, que o próprio Jesus nos ensinou, e aí a gente termina cantando a música do Espírito Santo. E Antônio, quer falar mais alguma coisa? Vamos lá. Que a gente possa também rezar por todos aqueles que estão sofrendo, né, nesse tempo de pandemia, para que a graça de Deus, né, os alcance. Esse tempo em que a gente tem vivido sem os sacramentos, sem ter acesso a esses sinais de Deus nas nossas vidas, como seria bom se a gente pudesse, nesse instante, receber a unção dos enfermos nesse tempo de pandemia e a gente pudesse alcançar a cura, né, diante de tamanha enfermidade. Então, nesse tempo em que nós estamos recolhidos, né, nas nossas casas, vivenciando uma nova realidade, que a gente possa, no fim dessa live, pedir que a graça de Deus alcance aqueles através dos dons que o próprio Deus nos concede, a desenvolver a cura, né, para essa enfermidade e alcançar todos aqueles que sofrem nesse tempo. Então, que a mão misericordiosa de Deus nos alcance todos aqueles que estão sofrendo e nos ajude a passar por esse tempo. Né? Que o Senhor nos fortaleça para que a gente enfrente de pé, né, como a Virgem Santíssima, esse tempo e seja capaz de sustentar aqueles que, por N motivos, estão aí pensando em desistir. Então, que a graça de Deus nos auxilie, nos dê coragem, a força necessária para seguir em frente, tão necessária no tempo de hoje. Então, rezemos juntos, né? Como ele mesmo nos ensinou e que você falou agora há pouco, pedindo essa graça da coragem para persistir, né? Então, que a graça de Deus superabunde em todos os cantos da terra e alcance o povo escolhido, né? E alcance o povo de Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso, cada dia nos dai hoje,
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Muito bom estar com então- vocês, viu? Bom Ai, com bater esse vocês papo. também. Quem sabe em outubro a gente se vê aí em São Tomara. Paulo e fica mais Sim. perto. Você tem meu WhatsApp agora, que eu te chamei Sim, a sim, tarde, sim. avisa a gente. Tem o meu também. A gente marca. E quem sabe também, né, dê para outros telecistas aí ansiosos para falar sobre o TLM também estarem com a gente. Com certeza. Tá bom? Forte Muito abraço. obrigada. Obrigado, gente. Obrigada ao pessoal que participou. Salva aí essa... do Tem gente aí TLM pedindo para Salvador. salvar essa live também. Acho que vocês Nossa, conseguem olha, salvar vai ser aí. terrível salvar a live que eu cantei a música. Ô, gente, tudo bom. Salva que eu mando pra bom, Karina. Ah, não reparo, tá? Vocês ficam só com o conteúdo falado, deixa a parte cantada pra lá. Mas Tá bom, Tá então. bom, gente. Muito Beijo obrigada. grande. Tchau, Vamos gente. rezar Obrigado. cantando sempre Viu? mais alto. Tá? Sempre mais alto. Isso, sempre mais alto e boa noite pra todo mundo. Bom resto de semana. Boa noite. Bom descanso para vocês. Se cuidem. Não é sempre mais alto, menino. Busque o alto. Ele tocou certeza. Ele tocou certeza. Gente, eu tô aqui olhando e falando. Busque o alto. É, tudo ali, né? Vamos lá. Uma vida nova em Cristo, venha experimentar e de coração rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, daqui menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Nasce pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, voe pro céu. Busque, busque o alto, por sobre a vida. Veja o trono, onde está Deus. Alçando vou se lançar. Vem do céu essa alegria que me faz compreender. Veja além da agonia, e é certo eu vou vencer. Se levante para Cristo, não se arraste mais ao chão. Meu irmão, cabeça erguida, Ele traz a nova vida, o amor e o perdão. Nasci pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, voe pro céu. Busque, busque o alto, por sobre a vida. Veja o trono, onde está Deus. Alçando vou se lançar. Se portanto ressuscitastes, buscai tudo que está no alto, onde Cristo é tudo em todos. Vem a vida nova se lançar. Alçando vou se lançar. Alçando vou se lançar. Aê! Tá Um vendo que abraço, conseguiu? Antônio. Agora, essa foi Sempre a mais alto. Essa sensacional. conseguiu. Sempre mais alto. Obrigada, gente. Boa noite, todo mundo. Um Boa abraço noite. pra vocês. Beijo Tchau, grande. tchau. Tchau, tchau. Foi no santo lugar que a alegria chegou.